Fala galera do Trem Todo, beleza? Vamos começar a nossa terceira aula. Essa aula é uma das mais importantes da revisão do piloto privado, porque nesta aula a gente vai começar a abordar a parte dos motores, a gente vai falar do motor a 4 tempos. Como vocês bem viram na banca de vocês, caiu bastante questões sobre isso e é de fundamental entendimento para o piloto como funciona o motor. Tá? O motor a gente já viu que ele tem o ciclo teórico dele, o ciclo prático. Então são várias visões diferentes, beleza? Então vamos falar um pouquinho, então relembrar nosso motores e generalidades, tá? Conceituação de motores. Tudo aquilo, toda máquina que transforma em energia mecânica através de um outro tipo de energia. Por exemplo, como assim? Um ventilador. O ventilador ele utiliza a energia elétrica através do motor, ele transforma a pá do ventilador, gira, transforma em energia mecânica que vai dar o vento que a gente utiliza para isso o ventilador. Nos aviões, a gente vai utilizar a energia calorífica, que é produzida com a queima da mistura ar-combustível dentro do nosso cilindro, né? Então ele está transformando a energia calorífica em energia mecânica. E no motor a reação também é a mesma coisa, a expansão dos gases que está acontecendo lá dentro do nosso motor a reação que vai transformar em propulsão para o avião. Tá? Então tudo que transforma algum tipo de energia em energia mecânica é considerado motor. Beleza, motor. Então, para a gente relembrar isso, existem dois tipos de motores. Motores de combustão interna e externa. Vamos começar pelo princípio que foram os primeiros motores a aparecer na história dos motores, né? Que são os motores de combustão externa, onde a combustão acontece fora do nosso motor. Exemplo disso, a gente tem lá a nossa Maria Fumaça, enfim, onde eles botavam lá, tocavam para dentro da câmara de combustão o carvão para acontecer a queima, né? A vantagem desse tipo de motor de combustão externa, ele utiliza qualquer tipo de combustível. E a desvantagem é que ele é extremamente pesado. Se ele é extremamente pesado, logicamente a gente não pode utilizá-lo na aviação. Já os motores de combustão interna, o processo é diferente. Já se fala interno porque a combustão acontece dentro do motor, né? Vantagem é que ele é muito eficiente e também ele é leve. Então, por isso, ele é muito utilizado na aviação. Beleza? Quanto ao sistema de propulsão, existem dois: aviões a hélice e avião a reação. Tá? Nos aviões a hélice, a gente vai ter o motor a pistão e o turbohélice. E nos motores a reação, a gente vai ter o turbojato e o turbofan. Vamos começar a falar lá do motor a hélice, né? Que a gente está falando do GMP, que é o grupo motopropulsor, quando a gente fala do motor e da hélice. Esse todo é o grupo, né? O que acontece nesse tipo de motor? A gente tem a hélice que está girando, né? Ela vai movimentar uma grande massa de ar e a consequência disso aí é que ele vai desempenhar uma baixa velocidade. Já os motores a reação, ele vai movimentar uma pequena massa de ar, somente a massa de ar que está na frente do motor, e vai desempenhar uma alta velocidade. Tá? Agora a gente vai começar a desvendar um pouquinho, relembrar um pouquinho disso aí do motor a pistão, motor turbohélice, turbojato e turbofan. Tá? Vamos falar um pouquinho do nosso motor a pistão. Né? O motor a pistão está dentro daquela classificação dos motores a hélice. A vantagem dele é um motor leve, eficiente, econômico. Ele é muito parecido com os motores automotivos, logicamente que ele cumpre algumas exigências aeronáuticas, mas ele é um motor muito utilizado em aviões de pequeno porte. Como vocês bem viram lá na formação durante o curso de piloto privado de vocês, todos os aviões de menor porte são a pistão e é um tipo de motor que ele é utilizado em baixas velocidades e baixas altitudes. Antes de a gente entrar no grupo do motor turbohélice, é melhor a gente relembrar antes o nosso turbojato, que é um dos princípios de funcionamento do turbohélice também. Tá? Então, ó, motores a hélice, pistão e turbohélice. A gente falou do pistão. Vamos falar agora do motor turbojato,
e depois a gente vai recapitular essa parte do turbohélice. Motor turbojato foi o primeiro motor a jato que surgiu na aviação e ele era no princípio dele extremamente eficiente. Lógico que depois veio a tecnologia, o avanço, ele se tornou um motor um pouco hoje obsoleto e ele é muito pouco utilizado na aviação de grande porte hoje. Motor turbojato, qual é o princípio dele? Ele vai utilizar a energia de expansão dos gases que vai acontecer lá na câmara de combustão do motor a reação para tocar uma turbina que faz parte do motor e essa turbina vai tocar o compressor, então ela vai sempre multiplicar a força. Aconteceu a queima dentro da câmara de combustão, tocou a turbina vai tocar o compressor e assim vai continuar acontecendo o resto do processo, tá? Só que o que acontece? Ele pega toda aquela massa de ar no turbojato, entra para dentro do sistema e é queimado. Então é um motor que consome muito, que faz muito barulho. Então é um motor que ele é hoje indicado só para aviões supersônicos, embora não tenha mais na aviação comercial hoje aviões supersônicos, mas se fosse ser construído hoje, seria o motor mais indicado para esse tipo de avião. Logicamente que ele gasta muito em baixa altitude e ele faz muito ruído. Bom, partindo desse princípio, criaram-se então um motor turbohélice. Então lá do nosso grupo do motor a hélice tem o turbohélice, que é o mesmo princípio, porém ele vai ser utilizado para ser acoplado numa caixa de engrenagem e essa caixa de engrenagem é que vai tocar a hélice e a hélice vai gerar tração. Tá? Então é o mesmo princípio, entra o ar na câmara de combustão, acontece a queima vai tocar a turbina e a turbina, por sua vez, vai estar lá na gearbox e vai tocar a hélice e essa hélice vai movimentar então uma grande massa de ar para baixas velocidades. Logicamente que o nosso motor turbohélice ele é para uma altitude intermediária. Existe um motor a pistão que está ali em baixas altitudes, baixas velocidades, um pouco acima tem o turbohélice. Ele é um pouco mais veloz e voa um pouquinho mais alto. Lá em cima tem o nosso turbojato, que foi o que a gente falou agora anteriormente, que foi a primeira criação do motor a reação na aviação. Então ele é só econômico e eficiente em grandes altitudes e para aviões supersônicos voando muito rápido. Neste meio do caminho existe o turbofan, que é um outro tipo de motor a reação que é hoje amplamente utilizado em toda a aviação comercial. Qual é a diferença do motor turbofan para o motor turbojato? A sacada foi o seguinte, precisava-se o quê? Economia e redução de ruído. Então a engenharia aeronáutica, com todos os estudos, criou o turbofan, que o fan, na verdade, em inglês, ele vem do inglês, ele quer dizer ventoinha, vamos botar assim, é tipo uma ventoinha na frente do motor. Então pegou-se o motor turbojato, criou-se uma carenagem por fora e na frente tem um fan, que é o nosso ventilador. Qual é a vantagem desse motor e a sacada desse motor para o motor turbojato puro? É que todo o ar que entra dentro dele, ele é dividido. Uma boa parte vai para o bypass, ou seja, ele é um ar frio ainda que vai por fora do motor, e a outra parte vai para dentro do motor, onde vai acontecer a queima. Olha a sacada. O que acontece? Agora, lá no final, na saída desse motor, vai se misturar esse ar frio que está no bypass com o ar quente que saiu da queima. Vai reduzir o ruído e, por sua vez, vai reduzir o consumo de combustível também, porque é só uma parte desse ar que está entrando para a queima. Tá? Então, numa ordem crescente, vamos dizer assim, a gente começa lá embaixo com o motor a pistão, baixas velocidades, baixa altitude. Intermediário, turbohélice, altitudes intermediárias e velocidades intermediárias. Depois já indo mais para cima, turbofan. Ele voa em altitudes altas e desempenha velocidade alta. E para muito alto e muito veloz, a gente tem o turbojato, porém é um motor que consome demais. Beleza? Isso é só relembrando aí as generalidades dos nossos motores. Bom, tudo que a gente falou aqui da ordem crescente dos motores, por isso que é importante vocês fazerem o que a gente realmente fala para vocês. As matérias conversam entre si. Na aula 3 da Karen, ela fala sobre altitude ótima e ela está falando em relação à aerodinâmica. Mas logicamente que a aerodinâmica tem uma relação direta com o motor que está desempenhando a função desse avião.
Então, dá uma olhadinha na aula 3 da Karen, que vai estar falando sobre altitude ótima e vocês vão conseguir visualizar isso que a gente está revisando de novo, tá? Os motores de baixo desempenho para baixa altitude, baixa velocidade, intermediário, nossos turbos fãs que estão ali nas altitudes altas e grandes velocidades, que estão extremamente altos, extremamente velozes, são os nossos turbojatos. Beleza? Então dá uma olhadinha. É importante vocês ir assistindo todas as aulas junto, justamente porque uma matéria vai conversando com a outra e vai preenchendo esses conhecimentos aí. Bom, os nossos motores aeronáuticos eles têm que atender algumas qualidades, né? Por quê? Porque a gente está voando num ambiente que tem uma variação brusca de temperatura, pressão, umidade, então ele tem que atender essas qualidades e, logicamente, que isso vai depender de projeto para projeto e de qual tipo de motor está sendo planejado, para qual tipo de voo que ele vai desempenhar. Tá? Mas é importante que ele tenha uma boa durabilidade, ausência de vibração, seja econômico, tenha uma facilidade para manutenção. Isso são tudo qualidades importantes que o nosso motor aeronáutico tem que ter. Outro ponto importante a gente relembrar é sobre a nossa eficiência térmica. Bom, a nossa eficiência térmica é uma questão que gosta de cair muito na banca de piloto privado e também ela pode vir a cair na banca de piloto comercial, porque a prova de piloto comercial, novamente, ela é um compilado de tudo. Então ela pode cair todo o conhecimento que vocês têm lá do piloto privado com a matéria nova do piloto comercial. Então é por isso que a gente está fazendo essa revisão com todo carinho, lembrando todos os principais pontos, para isso ajudar vocês a relembrar todo o conhecimento que vocês já adquiriram até hoje. Tá? Então a eficiência térmica, novamente, é uma questão de prova. É a relação da potência mecânica produzida pela potência térmica liberada pelo combustível. É uma relação baixa para o motor a pistão. Nós estamos falando de uma relação de 25% a 30%. O que é isso aí? O que é energia liberada pelo combustível, né? Pela queima do combustível? O combustível está lá misturado a combustível, entrou dentro da câmara de combustão e entrou em combustão e ela teve essa energia calorífica que vai se transformar em energia cinética, que vai dar um movimento para o pistão descer ou para girar a turbina no motor a reação, enfim. Então, de 100% dessa energia cinética que foi liberada, é aproveitado mecanicamente, no final de tudo, só de 25% a 30%. E se a gente analisar isso aí com um motor elétrico, o motor elétrico consegue fazer até 90% desse aproveitamento. Só o diferente disso tudo é que o motor elétrico é um motor ainda muito pesado. Embora hoje a indústria aeronáutica já está se encaminhando para ter alguns aviões elétricos, né? A gente já vê alguns projetos por aí, a própria Embraer já está desenvolvendo alguns aviões tipo Ipanema elétrico para botar na lavoura agrícola, já tem escolas de aviação começando a botar avião elétrico no mercado, então está tudo se caminhando para isso acontecer, justamente porque os projetos estão caminhando nesse sentido, a evolução está acontecendo. Tá? O motor elétrico ele é mais eficiente, embora ele seja mais pesado. Por que eu estou falando isso? Por causa da leveza. O que é a leveza? Bom, essa é outra questão de prova. Tá? Isso gosta de cair bastante e cuidem porque ela te induz a pensar ao contrário. Tá? Em termos técnicos, a leveza indica a relação entre massa e potência. Né? Então, se a gente está botando essa relação de massa e potência, é o quanto a massa desse motor, né, consegue desempenhar de potência. Essa é a relação massa-potência. Tá? Evidente que a relação tem que ser a menor possível, então a tua leveza tem que ser a menor. Cai na prova lá. Relação de leveza do motor aeronáutico adequado é maior, menor, igual ou indiferente, por exemplo. Então, é a menor possível, a leveza tem que ser a menor possível. Por quê? Vamos ver nessa imagem. Essa imagem a gente tem dois motores, né? Um motor a pistão. Nesse exemplo, ele tem uma massa de 120 kg e ele produz uma potência de 150 HP. A relação massa-potência dele vai ser 0,8 kg por HP. Na outra imagem, a gente tem um motor elétrico, que ele tem uma massa de 720 kg. Olha o quanto ele é mais pesado do que o outro motor. A gente está com uma diferença de 600 kg de um motor para o outro. Ele vai desempenhar uma potência de 150 HP e a relação massa-potência dele vai ser 4,8 kg por HP. Então, se tu olhar isso aí, qual é o motor mais vantajoso? É o motor
aeronáutico, motor a pistão, porque ele tem uma menor leveza, tá? Então, cuidem isso aí, é isso que gosta de cair em banca. Depois a gente tem, para relembrar disso aí, a gente tem a facilidade de manutenção e durabilidade. Bom, todo motor tem que ser de fácil manutenção e tem que ter uma boa durabilidade. Para isso, a gente vai dividir em duas partes, inspeção periódica e revisão geral. Inspeção periódica é aquela inspeção que tu vai fazer com tempos de voo. Isso vai variar de motor para motor. Quem vai definir isso aí é o fabricante do motor e não do avião. Por quê? Quando a gente faz o projeto no avião, a gente projetou o avião, a gente não vai projetar o motor. O motor ele já tem um fabricante do motor e a gente vai incluir esse motor no nosso projeto de avião. Então quem define a quantidade de horas de voo que esse motor tem que passar para uma nova inspeção é o fabricante do motor. Tomem cuidado com isso, tá? Por exemplo, tem aviões que a cada 25 horas tem que fazer revisão e tem outros que a cada 50 horas, tá? Isso a gente está falando de inspeções periódicas. Depois a gente tem a revisão geral, que daí a gente está falando da durabilidade do nosso motor. A revisão geral, em conceito aeronáutico, quando a gente começa a entrar mais dentro de oficina aeronáutica, eles vão falar como TBO, que é o Time Between Overhaul, que é o tempo entre revisões gerais. É aí que o motor vai ser desmontado todo, né, vai ser aferido todos os desgastes das peças, o que está dentro do gabarito volta, o que está dentro do gabarito, mas está no período de trocar, vai ser trocado automático, tá? Então é uma revisão bem minuciosa, o motor é todo desmontado. Tá? E é essa revisão que dá a durabilidade do nosso motor, que é a revisão geral. Depois nós temos que relembrar a parte de economia do motor, tá? O motor aeronáutico eficiente, ele vai ter que ter um baixo consumo de combustível e há duas definições para isso. Consumo horário, que é a quantidade de combustível que ele vai gastar por hora. Por exemplo, meu avião ele gasta 25 litros de AVGás por hora voada. Isso aí é consumo específico por hora. Depois a gente tem o consumo horário, né? Depois a gente tem o consumo específico, que é o consumo que leva em consideração a potência do motor. Então, por exemplo, o meu motor ele vai gastar 200 ml para produzir 1 HP por hora de voo, né? Então são duas coisas diferentes. O consumo horário a gente utiliza mais para calcular navegação, que é o que é mais prático para vocês durante o curso de vocês. Então, vou fazer uma navegação de A para B, de A para B tem 2 horas, mais o alternado, mais 30 minutos em voo, enfim, tu vai calculando tudo ali, tu vai ter que ver quanto que tu precisa de combustível para cumprir isso aí. E aí é o consumo horário que tu vai utilizar para navegação. Já o consumo específico é quando a gente está vendo a eficiência do motor, que é utilizado mais para ver o desempenho do motor mesmo, tá? A gente, na prática, piloto não utiliza isso no dia a dia. Beleza? Depois nós temos, para relembrar e fechar essa parte, a gente tem o equilíbrio e regularidade do conjugado motor. Essa é uma parte que chatinha de entender, mas é importante porque a gente está falando de duas coisas diferentes, mas correlacionadas, que vai indicar a suavidade do funcionamento do motor. O que é o equilíbrio? Tá? Indica que as forças internas do motor devem se equilibrar, evitando vibrações, né, no sentido transversal. Então, no sentido transversal é para baixo, para cima e lateralizado. Isso é o nosso equilíbrio. Quando a gente está falando regularidade do conjugado motor, a gente já está falando do torque, do momento, porque a gente está falando do movimento giratório que o eixo vai fazer para girar a hélice, né? E se ele não tiver em regularidade, o motor vai vir a vibrar também, tá? Então, atente-se a esses detalhes, porque isso é muito importante. Uma coisa é o equilíbrio, outra coisa é a regularidade do conjugado motor. Equilíbrio, a gente está falando de movimentos transversais e a regularidade do conjugado motor, a gente está falando do momento que é o giro do eixo. Outra coisa importante para finalizar essa parte é sobre o excesso de potência na decolagem. Todo motor aeronáutico ele tem que ser construído para suportar uma potência excessiva na decolagem durante um curto período. Então o motor ele é planejado para isso e depois a gente vai entrar lá nas partes de potência, a gente vai relembrar aquela definição de potência, a gente volta a falar de novo nisso aí. E para fechar isso aí a gente tem que falar da pequena área frontal, que todo motor aeronáutico deve-se ter uma pequena área frontal,
justamente por causa da aerodinâmica, para favorecer o voo do avião. Logicamente que existe exceção para isso aí, porque daí a gente tem que falar do motor radial, que ele tem uma grande área frontal, mas porém a leveza dele é menor, porque ele tem uma massa, né, uma área frontal grande, uma massa, só que essa massa dele desempenha uma potência absurda. Beleza? Então essa foi a nossa revisão das generalidades. A segunda parte dessa aula a gente vai entrar nos motores a pistão. Essa parte é a mais crucial da aula, porque a gente vai ver lá os motores a 4 tempos e 2 tempos. Logicamente que vocês já fizeram prova disso, vocês já hoje têm um conhecimento aeronáutico muito mais avançado sobre isso. Então a gente vai relembrar e para vocês vai estar mais natural agora. Tá? Vamos falar então dos nossos motores a pistão. Galera, o nosso motor a pistão. Eu gosto de falar sobre essa aula, uma aula bem bacana, tem alguns detalhes, tem que se atentar a alguns pontos específicos, cai muito em prova, certamente vai cair na prova de piloto comercial de vocês. Não vou conseguir falar para vocês sobre detalhes da construção do motor agora, porque isso aí já é conhecimento que é do piloto privado, então a gente já parte do pressuposto que vocês têm esse conhecimento, afinal vocês são comandantes, meus amigos. Vamos lá, relembrar o motor a pistão? O que ele faz? Ele aproveita a energia calorífica da queima dos gases para impulsionar o nosso pistão. O pistão, por sua vez, vai transmitir esse impulso para a biela e a biela vai transformar esse movimento em rotação e estará conectado ao nosso virabrequim. Bom, isso a gente já viu no piloto privado. Vamos relembrar agora pontos importantes para a gente entender isso aí. Pontos mortos e curso. O que é o ponto morto? Existe o ponto morto alto e o ponto morto baixo. O ponto morto alto é quando o pistão está no extremo superior dentro do cilindro. Ponto morto baixo é quando ele está no extremo inferior do cilindro. E o curso é esse caminho que ele faz entre o ponto morto alto e o ponto morto baixo. Beleza? Isso é fundamental para entender o funcionamento dos nossos motores a pistão. Vamos falar agora do nosso motor a pistão 4 tempos e lembrando que o motor a pistão a 4 tempos ele acontece em um ciclo. Um ciclo ele vai ter 4 tempos e 6 fases. Nisso tudo vai acontecer em 2 voltas do virabrequim, ou então, como a própria ANAC gosta de perguntar em questão, são 720 graus que acontece. Então, se uma volta tem 360 graus, 2 voltas vão ter 720 graus. Beleza? Então é um ciclo que é igual a 720 graus. Vão acontecer os 4 tempos e as 6 fases e vamos falar sobre elas agora. Vamos partir do princípio que o motor já está em funcionamento. Então todo motor ele precisa de um start. Ou ele vai ter um motor de partida ou então ele vai ter uma partida manual como o próprio Paulistinha. Vai lá o instrutor girar a hélice, ele está fazendo o motor entrar em funcionamento. Para entender o funcionamento teórico do motor, o ciclo de Otto, a gente vai partir do princípio que esse motor já está em funcionamento. Então vamos entrar agora no nosso primeiro tempo, que é a admissão. O que vai estar acontecendo nisso aí? Vamos lá. O pistão está se deslocando do ponto morto alto para o ponto morto baixo com a válvula de admissão aberta e a válvula de escapamento fechada. A natureza é perfeita. Se aumentou a área, diminuiu a pressão. Se diminuiu a pressão, o mundo externo está com uma pressão maior e essa pressão maior vai entrar para dentro do nosso cilindro. Então, se tem um combustível junto, vai acontecer a misturar combustível e isso entrou para dentro do cilindro. Esse é o primeiro tempo, conhecido como admissão, e neste primeiro tempo acontece a primeira fase que se chama admissão também, é porque a válvula de admissão está aberta e está entrando a misturar ar combustível para dentro do nosso cilindro. Depois disso, a gente vai ter o nosso segundo tempo. Note que o tempo está vinculado diretamente com o movimento do pistão entre os pontos mortos. Tá? Segundo tempo, tempo de compressão. O que vai acontecer? O pistão está se deslocando do ponto morto baixo para o ponto morto alto. As duas válvulas, ambas, a válvula de admissão como escapamento, estarão fechadas. O que vai acontecer? Vai acontecer a compressão dessa mistura ar-combustível lá dentro do nosso cilindro. Tá? E dentro desse nosso segundo tempo tem a segunda fase que se chama compressão também. Tá? A compressão está acontecendo. Note que a compressão ela se dá pelo movimento das válvulas. Então o tempo é o movimento do pistão
e as fases são os movimentos das válvulas. Beleza? Terceiro tempo. Aí é que vem a pegadinha. Antes de começar o terceiro tempo, vai acontecer a terceira fase, que é a ignição. Por que a ignição acontece antes de começar o terceiro tempo? Porque essa é a terceira fase e a combustão ela não é instantânea. Então, por isso, se tem a ignição antes de começar o terceiro tempo. No terceiro tempo vai acontecer o quê? A combustão, que é quando a centelha, que foi lá na ignição, antes de começar o terceiro tempo, aconteceu. Pum. Teve a combustão, aquela mistura ar-combustível começou a se queimar por camadas. Depois disso aí vai se expandir para a nossa cabeça do pistão. Beleza. O que acontece nesse nosso terceiro tempo? Ele é conhecido como tempo motor. Ele é o único que dá uma força útil para o funcionamento do motor. O resto tudo são fases transitórias. Dentro desse terceiro tempo, a gente vai ter mais duas fases. Então vamos botar três fases aí. Antes de começar o terceiro tempo, entre o segundo e o terceiro tempo, tem a ignição. Dentro do terceiro tempo, a gente tem a combustão, que é de fato a combustão acontecendo. A ignição foi só a centelha da vela. A combustão é tudo acontecendo. E a expansão desse gás dentro do cilindro que vai atingir o nosso pistão. Tá? Então esse é o tempo principal, é conhecido como tempo motor, é o que gosta de cair em prova. O que acontece? As válvulas, como elas estão fechadas no nosso ciclo de Otto teórico, elas estão fechadas para acontecer uma combustão completa e aproveitar essa energia de expansão dos gases. Por último, logicamente que a gente tem que relembrar também o movimento do pistão para se dar-se o terceiro tempo, né? Ele está vindo do ponto morto alto para o ponto morto baixo justamente por causa da expansão dos gases, que é o que está tocando e embalando o nosso motor. Por último, a gente tem o quarto tempo, que é o escapamento. O escapamento, de novo, o tempo a gente está falando no movimento do pistão. O escapamento, então, é quando o nosso pistão chegou lá embaixo, ele está no ponto morto baixo, e agora ele vai começar a subir do ponto morto baixo para o ponto morto alto, mas notem agora, com a válvula de escapamento aberta e a de admissão, logicamente, está fechada. O que vai acontecer? A limpeza do nosso cilindro. Então, a terceira fase, conhecida como escapamento também. Tá? Então, com esse movimento do ponto morto alto para o ponto morto baixo para o ponto morto alto, esse gás, essa mistura, essa queima que está lá, que já não é mais rica em nada, não vai produzir mais nada, ela tem que ser expulsa de dentro do cilindro. Então ela está limpando o cilindro com a válvula de escapamento aberta. Beleza? Então, nisso tudo, o nosso virabrequim deu duas voltas. Né? Então foi primeiro tempo, ponto morto alto para o ponto morto baixo. Segundo tempo, ponto morto baixo para o ponto morto alto. Terceiro tempo, ponto morto alto para o baixo e o quarto de baixo para o alto. Beleza? Bom, galera, esse foi o ciclo de Otto, o ciclo teórico, né? Mas na prática isso não funciona dessa forma, né? Por vários outros motivos, a gente tem que fazer umas modificações no ciclo teórico e vai dar-se, então, o surgimento do ciclo real. Então são as modificações no ciclo 4 tempos que a gente faz. Por quê? Porque tudo quando está funcionando não é perfeitamente como a teoria. Vamos aos exemplos. A abertura e fechamento das válvulas não são instantâneas. O movimento da mistura ar-combustível para dentro do cilindro e a saída dessa queima também não é instantânea, tem uma inércia dos gases. Os próprios dutos de admissão, do duto de escapamento, a própria válvula de admissão e de escapamento vão oferecer resistência para a saída e entrada dos gases. E também a ignição ela não é espontânea. Aconteceu ignição, combustão, puff. Não é assim, é por camadas. A olho nu parece ser muito rápido, mas não é por camadas, é um pouco mais devagar. Tá? E por este motivo foram-se feitos, então, umas mudanças na nossa abertura e fechamento de válvula, enfim, a gente vai relembrar isso aqui agora junto, mas lembrando que se é matéria de piloto privado, está com dúvida, vai lá e papira teu material de piloto privado, que aqui a gente vai dar uma pincelada só para avançar na matéria, porque o foco desse curso é piloto comercial e relembrar a base de vocês que foi o piloto privado. Beleza? Vamos lá.
Quais são as modificações que aconteceram? Aconteceu modificação no tempo de admissão, modificação na ignição e modificação no tempo de escapamento. Como isso? Bom, se tem todas essas inércias, resistência, foi necessário fazer o quê? O avanço da abertura da válvula de admissão. A válvula vai se abrir antes da hora. Depois foi feito o atraso do fechamento da válvula de admissão. Ela vai fechar depois do que deveria fechar. Depois disso aí, vai acontecer o quê? O avanço da ignição. A ignição vai acontecer antes da hora justamente para cobrir essa lacuna da combustão não ser instantânea. E em cima disso vai ser feito o quê? O avanço da abertura da válvula de escapamento e, por último, o atraso do fechamento da válvula de escapamento. Isso tudo são feitos e vai variar de projeto para projeto. Não quer dizer que tem uma imagem que tem uma que é 15 graus, que vai ser 15 graus. Não, isso varia de projeto para projeto. A referência para vocês é que essas mudanças vão ser angulares em cima do moente. O moente é o ponto de referência para a abertura, o fechamento, o atraso ou da abertura da válvula de admissão ou avanço da abertura da válvula de admissão, enfim. O moente é o ponto de referência. Vai chegar um momento, já que a gente está abrindo válvula antes da hora, fechando válvula depois da hora, para suprir tudo isso aí, que as duas válvulas vão estar abertas, tanto a válvula de admissão como a de escapamento. Esse momento é conhecido como cruzamento de válvulas, gosta de cair em prova. Beleza? Então, cruzamento de válvulas é quando aconteceu o quê? O avanço da abertura da válvula de admissão e, por último, o atraso do fechamento da válvula de escapamento. Nesse momento, as duas estão abertas. Isso é conhecido como cruzamento de válvulas, isso gosta de cair em prova. E para encerrar nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre os motores a dois tempos. Por que ele leva esse nome? Justamente porque acontece um ciclo em apenas dois tempos. Então, quando a gente está falando de tempo, de novo, a gente está falando do movimento do pistão. A grande diferença do motor a pistão, de motor a 4 tempos para o motor a 2 tempos, é que o motor a 2 tempos, como vocês podem observar, ele não tem válvulas. Ele vai ter uma janela de escapamento, uma janela de admissão e uma janela de transferência, e o próprio pistão vai funcionar como uma válvula deslizante. Beleza? Então vai acontecer tudo em 2 tempos. Então vai ser em 360 ou conhecido também, 360 graus, conhecido como uma volta de virabrequim. Beleza? Vamos falar então do nosso primeiro tempo, o que acontece nele. Vamos lá. Vamos admitir de novo que o nosso motor já está em funcionamento, né? Então, o que acontece nesta fase? O motor já está em funcionamento, então algumas coisas já estão acontecendo. Nessa imagem a gente vai conseguir ver isso aí, tá? O pistão vai subir, então ele vai vir no ponto morto baixo para o ponto morto alto, comprimindo a mistura no cilindro, produzindo uma rarefação no cárter. Então, ó, o cárter é a parte inferior lá, ele está subindo, ele está comprimindo lá em cima a mistura ar-combustível, ele está criando uma rarefação no cárter. Quando ele estiver se aproximando do ponto morto alto, dá-se a ignição e a combustão da mistura. Então, ele veio do ponto morto baixo para o ponto morto alto, criou uma rarefação lá em cima. Quando estiver chegando no ponto morto alto, vai ter ignição e vai acontecer a combustão dessa mistura. Ao mesmo tempo, vai ter uma admissão acontecendo lá embaixo no cárter, devido à rarefação que foi criada com esse movimento do pistão do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Então, o primeiro tempo, o que acontece? É o movimento do ponto morto baixo para o ponto morto alto. Ele criou uma rarefação no cárter. Quando ele está subindo, lembra que ele é uma válvula deslizante, ele está começando a comprimir a mistura ar combustível lá em cima. Lá em cima, quando ele chegar no ponto morto alto, aconteceu a ignição e a combustão dessa mistura lá em cima. Ao mesmo tempo, lá no cárter está sendo admitido uma nova admissão, um novo ar, uma nova mistura ar combustível. Logicamente que isso aconteceu porque a nossa válvula deslizante, também conhecida como pistão, abriu essa janela de admissão. Tá? Então este é o nosso primeiro tempo. Note que tudo vai acontecer em uma volta do virabrequim somente. Depois a gente vai ter o segundo tempo. O que é o segundo tempo? Vamos dar uma olhadinha nessa imagem. Neste tempo, os gases de combustão vão se expandir, fazendo o pistão descer. Então ele vai vir no ponto morto alto, aconteceu lá a combustão e agora vai ter expansão destes gases.
o nosso pistão ele vai se movimentar do ponto morto alto para o ponto morto baixo. E vai comprimir o quê? Aquela mistura ar-combustível nova que está lá no cárter. Então, se ela vai fazer ela vai começar a comprimir isso aí, ela vai ter que escapar para algum lugar. Dá uma olhadinha, a gente tem a janela de transferência. Então, no momento que ele se expandiu, que ele veio do ponto morto alto para o baixo, ele abriu a janela de escapamento, já saiu aquela mistura ar-combustível, aquela mistura da queima, o residual da queima pelo escapamento, e na janela de transferência, toda aquela mistura nova que estava lá no cárter acabou passando pela janela de transferência e chegou lá em cima na câmara de combustão. O que acontece nesse nosso motor? Tá? Ele vai trabalhar muito mais quente, porque cada 360 graus de volta, ou cada volta do virabrequim, ele vai ter um tempo motor, vamos dizer assim, vai ter uma queima. Então ele vai trabalhar numa temperatura muito mais alta e também a mistura não vai ser tão limpa assim. Porque não vai dar tempo de admitir uma mistura ar-combustível nova que está vindo lá do cárter pela janela de transferência, numa câmara de combustão que está ainda expelindo aquele gás para fora. Então é uma câmara mais suja, ele não vai trabalhar tão limpo assim, e ele acaba também desperdiçando um pouco dessa mistura nova, porque quando está chegando a mistura nova, passou pela janela de transferência, a válvula de escapamento ainda está aberta, né? A janela de escapamento está aberta. E essa mistura vai estar saindo junto com aquele residual da queima. Bom, depois de a gente analisar o funcionamento do nosso motor a 2 tempos, é importante saber que as 6 fases acontecem também dentro desses 2 tempos, né? A admissão, a compressão, a ignição e a combustão acontecem no primeiro tempo e a expansão e o escapamento acontecem no segundo tempo. O importante saber de tudo desse motor é que ele vai trabalhar mais quente, ele vai ser um motor, ele vai desenvolver mais potência, porque a cada volta do virabrequim ele vai ter um tempo motor, assim, ele vai ter uma combustão acontecendo, só que a contrapartida ele vai trabalhar mais quente, então é um motor que aquece mais. A lubrificação é imperfeita, porque a lubrificação desse tipo de motor ela acontece com um óleo lubrificante diluído no próprio combustível. A câmara de combustão é uma câmara de combustão mais suja. Por quê? Vamos lá. Quando está aconteceu lá a combustão e a expansão. Quando tiver o nosso pistão descendo do ponto morto alto para o ponto morto baixo, ele vai liberar a janela de escapamento, e essa janela de escapamento vai estar largando lá o residual da queima que aconteceu. Ao mesmo tempo, vai estar se abrindo a janela de transferência e aquela mistura nova que entrou lá no cárter vai estar sendo transferido para a nossa câmara de combustão. O que acontece nesse meio tempo? A câmara fica mais suja, por quê? Porque a gente tem aquele residual ainda da queima, está chegando uma mistura nova e ainda assim, essa mistura nova ainda é desperdiçada pela janela de escapamento, porque a janela de escapamento está aberta. Tá? Então, por isso, é um motor que trabalha mais quente, tem mais potência, mas ele é muito mais sensível à troca de temperatura, à variação de pressão, então ele é utilizado mais em aviões ultraleves, autogiros, aviões menores, onde o voo é numa atmosfera mais próxima do que desempenha, por exemplo, num motor de moto. Né? Beleza? Então essa foi a revisão dos nossos motores de generalidades. A gente viu motores de generalidades, a gente viu motores a 4 tempos e motores a 2 tempos. Tirem todas as suas dúvidas, dá uma papiradinha no material lá se ficou com alguma dúvida, assiste a aula novamente e bora para a próxima aula que a gente ainda está passando pela revisão. Valeu, até a próxima!